Descubra o fascinante universo contido em um livro que transcende eras e culturas. Hoje, mergulharemos no significado profundo da Bíblia, uma obra única, composta por 66 livros, escrita por 40 autores ao longo de 1500 anos. Vamos explorar juntos o que a torna tão especial e atemporal. Bem-vindo a uma jornada de descoberta. O que é a Bíblia? A palavra Bíblia vem das palavras latinas e gregas que significam livro, um nome apropriado, visto que a Bíblia é o livro para todas as pessoas, para todos os tempos. É um livro como nenhum outro, em uma classe à parte. 66 livros diferentes compõem a Bíblia. Incluem livros de lei, como Levítico e Deuteronômio, livros históricos, como Esdras e Atos, livros de poesia, como Salmos e Eclesiastes, livros de profecia, como Isaías e Apocalipse, biografias, como Mateus e João, e epístolas, cartas formais, como Tito e Hebreus. Os autores. Cerca de 40 autores humanos diferentes contribuíram para a Bíblia, que foi escrita durante um período de cerca de 1500 anos. Os autores foram reis, pescadores, padres, funcionários do governo, agricultores, pastores e médicos. De toda essa diversidade surge uma unidade incrível, com temas comuns entrelaçados por toda parte. As divisões. A Bíblia está dividida em duas partes principais: o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Em suma, o Antigo Testamento é a história de uma nação e o Novo Testamento é a história de um homem. A nação foi a maneira de Deus trazer o homem, Jesus Cristo, ao mundo. O Novo Testamento detalha a vinda daquele homem prometido. Seu nome era Jesus, e ele cumpriu as profecias do Antigo Testamento ao viver uma vida perfeita, morrer para se tornar o Salvador e ressuscitar dos mortos. Personagem central. Jesus é o personagem central da Bíblia. Todo o livro é realmente sobre ele. O Antigo Testamento prediz sua vinda e prepara o cenário para sua entrada no mundo. O Novo Testamento descreve sua vinda e sua obra para trazer salvação ao nosso mundo pecaminoso. Um breve resumo. A unidade da Bíblia se deve ao fato de que, em última análise, ela tem um autor, o próprio Deus. A Bíblia é inspirada por Deus, 2 Timóteo 3,16. Os autores humanos escreveram exatamente o que Deus queria que escrevessem, e o resultado foi a perfeita e santa palavra de Deus. Salmo 12,6, 2 Pedro 1,21. O Antigo Testamento descreve a fundação e preservação da nação de Israel. Deus prometeu usar Israel para abençoar o mundo inteiro. Gênesis 12, 3. Uma vez que Israel foi estabelecido como nação, Deus levantou uma família dentro daquela nação, através da qual a bênção viria. A família de Davi. Salmo 89, 3, 4. Então, da família de Davi, foi prometido um homem que traria a bênção prometida. Isaías 11, 1, 10. Jesus é mais do que uma figura histórica. Na verdade, ele é mais que um homem. Ele é Deus encarnado, e sua vinda foi o evento mais importante na história do mundo. O próprio Deus se tornou homem para nos dar uma imagem clara e compreensível de quem ele é. Como é Deus? Ele é como Jesus. Jesus é Deus em forma humana. João 1,14, 14,9. Deus criou o homem e o colocou num ambiente perfeito. Entretanto, o homem se rebelou contra Deus e abandonou o que Deus pretendia que ele fosse. Deus colocou o mundo sob uma maldição por causa do pecado, mas imediatamente pôs em ação um plano para restaurar a humanidade e toda a criação à sua glória original. Como parte de seu plano de redenção, Deus chamou Abraão da Babilônia para Canaã, cerca de 2000 AC. Deus prometeu a Abraão, a seu filho Isaque e a seu neto Jacó, também chamado de Israel, que ele abençoaria o mundo através de um descendente deles. A família de Israel emigrou de Canaã para o Egito, onde cresceu e se tornou uma nação. Cerca de 1400 AC,
Deus conduziu os descendentes de Israel para fora do Egito, sob a direção de Moisés, e deu-lhes a terra prometida, Canaã, como sua. Através de Moisés, Deus deu a lei ao povo de Israel e fez uma aliança, testamento com eles. Se permanecessem fiéis a Deus e não seguissem a idolatria das nações vizinhas, então prosperariam. Se eles abandonassem a Deus e seguissem os ídolos, então Deus destruiria a sua nação. Cerca de 400 anos depois, durante os reinados de David e do seu filho Salomão, Israel solidificou-se num reino grande e poderoso. Deus prometeu a Davi e a Salomão que um descendente deles governaria como rei eterno. Após o reinado de Salomão, a nação de Israel foi dividida. As 10 tribos ao norte foram chamadas de Israel e duraram cerca de 200 anos antes que Deus as julgasse por sua idolatria. A Assíria levou Israel cativo por volta de 721 AC. As 2 tribos do sul eram chamadas de Judá e duraram um pouco mais, mas, eventualmente, também se afastaram de Deus. A Babilônia os levou cativos por volta de 600 ídolos. Cerca de 70 anos depois, Deus graciosamente trouxe um remanescente dos cativos de volta à sua própria terra. Jerusalém, a capital, foi reconstruída por volta de 444 AC, e Israel mais uma vez estabeleceu uma identidade nacional. Assim, o Antigo Testamento termina. O Novo Testamento começa cerca de 400 anos depois, com o nascimento de Jesus Cristo em Belém. Jesus foi o descendente prometido a Abraão e Davi, aquele que cumpriria o plano de Deus para redimir a humanidade e restaurar a criação. Jesus completou fielmente sua obra, ele morreu pelo pecado e ressuscitou dos mortos. A morte de Cristo é a base para uma nova aliança, testamento com o mundo. Todos os que têm fé em Jesus serão salvos do pecado e viverão eternamente. Após sua ressurreição, Jesus enviou seus discípulos para espalhar a notícia de sua vida e de seu poder para salvar por toda parte. Os discípulos de Jesus foram em todas as direções espalhando as boas novas de Jesus e da salvação. Eles viajaram pela Ásia Menor, Grécia e todo o Império Romano. O Novo Testamento termina com uma predição do retorno de Jesus para julgar o mundo incrédulo e libertar a criação da maldição.